Tudo que o homem planta, ele colhe. E esse culto é um culto profético. Nós somos a igreja que estamos caminhando profeticamente. Então, esta agenda já estava marcada na eternidade, antes de você nascer. Isso aqui nasceu no céu, irmãos. O Espírito de Deus está aqui, Deus está aqui. A Bíblia Sagrada nos diz aqui em Mateus 28, versículo 20, ele fala para os seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias. Quando ele fala isso para os seus discípulos, ele está dizendo: eu quero todos os dias me relacionar com você. Eu quero todos os dias ter relacionamento com você. Você vê que a ideia dele desde o Éden é a mesma: encontrar com os seus todos os dias. Então hoje nós estamos dizendo: Senhor, nós cremos no encontro diário, no encontro da viração, no encontro diário com o Senhor. Hoje nós estamos vivendo isso na prática, nós cremos naquilo que Deus, Ele tem na viração do dia. Por que Ele não ia outra hora? Porque Ele quer mostrar todos os dias que quando o dia acaba, Ele fala: estive com você esse dia inteiro. A viração do dia é diferente da gente. Pessoal, o dia já começava na viração. Então agora, por exemplo, já seria segunda-feira. Não domingo ainda. Na nossa cultura isso acontece só à meia-noite. Meia-noite 1 já é segunda. Não, pessoal. Lá antigamente, Deus ele ia na viração do dia. Por que viração do dia? Porque já começava o outro dia. E a Bíblia fala isso aqui em Gênesis, e era tarde, né? E era tarde e amanhã do outro dia. Então já era tarde e já era amanhã do outro dia. Então Deus ele ia exatamente nesta hora, entre o dia e o outro, para dizer: estou com você esse dia, e estou agora na viração do dia para dizer que eu estou com você no outro dia também. Então, quando ele diz para os discípulos: eis que estou convosco todos os dias, ele está simplesmente dizendo: o meu relacionamento é diário. Daniel capítulo 6, versículo de número 10, vocês lembram quando o rei, ele faz um decreto. O rei faz um decreto e todas as pessoas que invocassem qualquer tipo de Deus. Aliás, o rei assina o decreto, porque, na verdade, a lei era de alguns homens que tinham inveja de Daniel. E eles, então, fizeram uma lei, porque eles sabiam que Daniel tinha um encontro com Deus todos os dias. E o diabo, para poder atrapalhar esse encontro diário que Daniel tinha com Deus todos os dias, então o diabo usou os colegas dele, os amigos dele. Às vezes o diabo quer atrapalhar o seu relacionamento com Deus. Ele usa pessoas próximas para te irritar, para te levantar contra você, para te afrontar, para poder tentar te impedir de você ter relacionamento com Deus. Nós já vivemos muitas vezes isso. Você vê que é um ataque maligno. Parece que o diabo está usando a oportunidade para poder te atacar, para tentar de alguma forma atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Então Daniel, sai o decreto, e nesse decreto está determinado que ninguém podia orar a nenhum Deus durante 30 dias. E esta lei foi uma lei de propósito, para pegar Daniel, para lançá-lo na cova dos leões. Então, quando Daniel, ele é pego orando, ele é pego falando com Deus, irmão. Ele é pego se relacionando com Deus. Ele é pego fazendo aquilo que Deus gosta de fazer com os seus desde o princípio, relacionamento diário. Então, por isso que você precisa ter o hábito de ter relacionamento diário com Deus. E o relacionamento diário com Deus não é simplesmente você estar orando todos os dias, se puder melhor, mas não é só isso. Relacionamento diário com Deus é meditar na palavra dele, é ter relacionamento. Tem pessoas que não têm relacionamento diário e não têm relacionamento nem semanal, porque tem pessoas que são turistas da igreja. Não, irmão,
o relacionamento com Deus é o relacionamento com você, é o relacionamento dele com a palavra dele para você. A Bíblia diz que todos os dias Deus ia no Éden, e quando o diabo agiu no Éden, a Bíblia diz que quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Eles sabiam que Deus estava ali, mas se esconderam de Deus. Deus não quer que você se esconda na viração do dia. Ele quer que você apareça na viração do dia, independente se você tenha comido do fruto ou tocado no fruto, independente se você tenha ouvido o diabo, se você tenha caído em algum laço, em alguma tentação. Você não pode se esconder atrás das árvores. Você não pode dizer que você é indigno. Você não pode dizer, eu não mereço. Você merece sim, porque quando Adão e Eva, eles comeram do fruto, Deus, se fosse por merecimento, Deus não ia lá, mas não é por merecimento, é por amor que Deus vai. Existem coisas que Deus faz comigo e com você porque Ele nos ama, não é por merecimento. A graça dele sobre nossas vidas não é por causa de merecimento, é por causa do amor dele. Nós vamos alcançar muitas bênçãos porque Deus nos ama. Nós vamos alcançar muitas bênçãos porque Deus nos ama, e porque Ele nos ama, já preparou o livramento, já preparou provisão, e já preparou, pessoal, as vestes para tampar nossa nudez, já preparou, meus irmãos, a bênção, o conforto para o nosso coração. Daniel capítulo 6, versículo 10, vamos ler isso daqui, para a gente poder dar início aqui à nossa mensagem de hoje. Como eu gostaria que todos os membros estivessem aqui. Alguns foram viajar, disseram, pastor, não vou poder estar, mas eu quero deixar aqui o meu projeto de vida para o senhor orar por mim, porque eu gostaria muito de estar aí. Irmão, isso daqui já está ecoando no mundo espiritual, porque Deus está dando uma atenção especial, porque Ele está aqui na viração do dia. Diga, eu creio nisso. Está aqui, irmãos, Deus está aqui. Na viração do dia, Ele está aqui. E a Bíblia diz, Daniel 6, 10, a Bíblia diz assim, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças a Deus, diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. O decreto não mudou, irmãos, a rotina dele com Deus. Satanás, ele usa pessoas para poder levantar um decreto contra a gente. Então, o decreto do diabo contra você, contra os teus planos. Você sente que é um ataque maligno, que é uma tentação maligna. Esse ataque não pode tirar a tua rotina com Deus. A rotina de Daniel não mudou com Deus. Então, aprenda isso. Quando você sofrer qualquer tipo de ataque, não faça como Adão e Eva, se esconda. Que esse ataque não mude a tua rotina com Deus. O relacionamento é contínuo e diário. Digo, o meu relacionamento com Deus é diário e contínuo. Contínuo. É meditar. É aquilo que nós lemos em Apocalipse capítulo 3. Lembra-te, pois, atentamente do que tens ouvido e recebido. Existem horas na nossa vida que nós precisamos simplesmente o meditar. Por isso Deus falou para Josué, na minha lei medita de dia e de noite. Ele quis dizer, tenha intimidade comigo. Eu costumo dizer que a hora da viração do dia, esse culto profético que nós estamos vivendo, é a hora da intimidade entre nós e Deus. Esse talvez seja o terceiro ou quarto culto profético da viração do dia que nós estamos fazendo. É um culto profético, é um culto dizendo, Deus, eu creio no relacionamento diário. Deus, eu creio no poder da sua visita na viração do dia. Existe um poder na visita de Deus na viração do dia. Na viração do dia Ele sabe tudo o que aconteceu. Ele sabe de todas as nossas necessidades. E aí Ele supre a necessidade para esse dia e para o outro. Porque é na viração do dia. Acaba um dia e chega outro dia. Foi o que aconteceu aqui hoje.
acabando um dia e entrando outro dia, e ele já estava suprindo a nossa necessidade do dia de ontem, e dizendo: olha, eu vi as suas necessidades e estou com elas nas minhas mãos, e para o outro dia que está chegando, todas elas também já estão diante de mim. Eu quero que você tenha relacionamento comigo, porque é no relacionamento com Deus diário que Ele vê as nossas necessidades e que também supre todas elas. Então, quando saiu o edito, o Daniel ele foi lá e falou assim, colocou de joelho como costumava, como antes ele costumava fazer. A luta não mudou a rotina dele com Deus. Essa luta que você tem passado não pode mudar a tua rotina com Deus. Não deixe o diabo te culpar. Não deixe o diabo te diminuir. Não deixe o diabo te afrontar. Essas lutas que você tem passado, essas tentações, essa vontade de desistir. Esses dias eu atendi um senhor, ele disse para mim, a minha vontade era, eu saí com o carro e a minha vontade era colocar o meu carro debaixo de um caminhão. Essa era a minha vontade. Por causa das lutas. Se você tem luta, mantenha o teu relacionamento diário e contínuo com Deus. Todas elas vão se transformar em testemunho. Aonde tem nudez, Ele vai preparar uma vestes para você. Ele vai tirar a tua vergonha. Eu creio que Deus vai tirar a nossa vergonha, irmãos. O nosso opróbrio vai cair por terra. Por isso esse culto é um culto de intimidade. Foi no culto de intimidade que Deus viu que Adão e Eva estavam nus. Foi na viração do dia que eles viram, que Deus viu e falou: eu preciso suprir essa necessidade deles. Eles estão sem roupa, eles estão nus. Eles descobriram que estavam nus. Enquanto eles não sabiam que eles estavam nus, não tinha problema. Mas quando eles descobriram que estavam nus, eles se sentiram envergonhados. E Deus, na viração do dia, falou: eu preciso suprir essa necessidade que eu vi hoje na comunhão. Eu preciso suprir essa necessidade que eu vi hoje na viração. Eu preciso suprir essa necessidade que eu vi hoje na intimidade. Eu preciso suprir a necessidade dos meus que hoje eu vi aqui na viração do dia. E quando eles mesmos esperam, Deus chega com vestes de roupas que Ele traz de animais. Então Deus ele traz roupas feita com vestes, couro de couro. Ele traz roupa de couro para o Adão, roupa de couro para Eva. Mas por que Deus trouxe? Porque na viração, na intimidade, Ele viu essa necessidade. Por isso que nós precisamos ter intimidade com Deus. Por isso que a gente não pode perder a rotina. A gente tem que continuar fazendo o que nós estamos acostumados. A Bíblia diz: nós não somos daqueles que desistimos para a perdição. Nós somos daqueles que perseveramos. Mantenha a sua intimidade. Mantenha a sua rotina. Não saia da direção profética. A semana passada nós estudamos aqui, o Saul foi procurar jumentas dentro de uma agenda profética e quase que ele volta porque ele tinha desistido. Quem lembra disso? Vou voltar, porque meu pai vai ficar preocupado comigo e não só com as jumentas. O menino que estava com ele falou: não, vamos mais um pouco para frente, vamos até onde está o profeta. Em outras palavras, mantenha de forma contínua, de forma continuada, a tua caminhada na agenda profética. Diga amém. E Daniel costumava fazer isso. E a Bíblia diz no versículo 11, diz assim, vejam só. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Acharam Daniel na comunhão com Deus. Então a pressão não fez ele mudar a rotina dele com Deus. Mantenha a tua rotina com Deus, irmãos. Mesmo estando do jeito que você gostaria. Mesmo se alguém tramou contra você, porque isso aqui foi tramado. E quem era? Eram pessoas próximas, eram os colegas dele. Por causa de inveja. Tramaram contra Daniel e queriam que Daniel fosse prejudicado. Mas Daniel estava na rotina contínua com Deus todos os dias. Ele falava com Deus de manhã,
à tarde e à noite. Provavelmente Daniel, ele fazia sua oração na viração do dia. E na hora da viração do dia, Deus via a necessidade dele. Na intimidade, Deus falou: Daniel, hoje eu vi o que você precisa. Daniel, hoje eu vi na intimidade, hoje eu vi na comunhão, hoje eu vi na viração que você precisa de livramento, Daniel. Pode ficar tranquilo, Daniel. Eles armaram uma arapuca para você, armaram uma cova, mas na intimidade, na viração, eu já vi que você precisa disso. E Daniel, pode ficar tranquilo. Aleluia. E Daniel, então, os meninos pegaram ele orando, acharam Daniel orando, suplicando diante de Deus. Então, eles se apresentaram ao rei, e a respeito do edito real, e disseram-lhe: porventura não assinasse um edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por um espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? E o rei respondeu dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos, dos persas, e ela não pode ser revogada. Irmão, o que não pode ser revogado? Não pode ser anulado. Ou seja, Daniel, pela lei, ele estava frito. Pela lei ele estava preso, pela lei ele estava morto. Esse era um decreto que tinha contra Daniel. Mas Daniel estava nesta palavra: eis que estou convosco todos os dias. Porque ele fazia isso todos os dias. E, irmão, quem está com ele todo dia, quem sabe que ele está com você todos os dias, confia. Ele vai preparando o livramento, vai preparando as bênçãos, vai transformando a luta em testemunho. Eu creio que nesse ano nós vamos viver muito isso. Muitas das nossas lutas vão se transformar em testemunho. Você vai viver milagres financeiros este ano. Receba isso, irmãos. Receba isso na hora da viração, na hora na viração da intimidade com Deus. Então Daniel tinha isso todos os dias, manteve a rotina. E os meninos disseram: rei, isso não pode ser revogado, isso não pode ser anulado. Não podia ser revogado pelo homem, não podia ser revogado pelo rei, porque era uma lei que era irrevogável. Era uma lei pétrea. Ela não podia ser anulada nem. Então Daniel, pela lei dos homens, ele estava frito. É por isso que eu digo, irmão, faça parte do reino, porque a lei do reino, ela anula a lei do homem. Porque o reino que você faz parte tem lei própria. E a lei própria anula diagnósticos. A lei própria do reino anula decretos de homens. Aquele decreto contra nós que achou que ia acabar conosco, não vai acabar conosco, porque na intimidade ele já viu a nossa necessidade e já foi na frente preparando o livramento e a provisão. Aleluia. Quantos tomam posse desta palavra liberada? Na sequência diz assim, vejam isso, pessoal. Então responderam ao rei, dizendo: Daniel, que é um dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, e nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ó rei, o Daniel não está nem aí para o teu edito. Ele não faz nem caso disso. Ou seja, irmão, o edito, a pressão, não mudou a intimidade dele com Deus, a rotina dele com Deus. Por isso as pressões que nós sofremos não pode mudar a nossa rotina com Deus. Eu repito isso pela 10ª vez no mesmo culto. Mantenha a tua rotina espiritual independente da pressão que você está sofrendo. Esses pensamentos de desistir é pressão do inferno para tirar você da rotina com Deus. Porque ele sabe que na intimidade, na viração, Deus olha e fala: cadê você? Por que você escondeu? E aí ele sabe, na viração do dia, ele vê a necessidade e tem recurso para suprir todas elas. Eu creio nisso. O livro sagrado diz então que o Daniel,
Ele continuava orando. O versículo de baixo diz assim: então, ouvindo então o rei estas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. O rei trabalhou até na viração do dia para salvar Daniel. Ele trabalhou até na viração do dia para salvar Daniel. Só que o rei, irmão, ele não podia salvar Daniel. Mas ainda bem que ele não conseguiu livrar Daniel até o pôr do sol. Mas o Deus da viração, aleluia, o Deus do pôr do sol, aleluia, o Deus da viração do dia, o Deus da intimidade, aleluia, o Deus que conhece você, o Deus que chega no Éden, olha a sua necessidade, ele fala: deixa comigo se ninguém pôde te ajudar, deixa comigo se ninguém pôde te suprir, deixa comigo se nenhum remédio te ajuda, aleluia. Aleluia. O Deus da viração do dia, o rei Dario. O rei Dario falou: trabalhei até o pôr do sol para tentar livrar Daniel. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Até o pôr do sol o homem. Por isso que você tem que ter intimidade com Deus todos os dias. Por isso que você tem que meditar na palavra dele todos os dias. Por isso que o dia de culto é sagrado, você não pode perder. Porque às vezes nem o rei consegue te ajudar até o pôr do sol. Mas o Deus da viração do dia, o Deus do pôr do sol, o Deus do novo dia, o Deus do recomeço, o Deus da cura, o Deus da provisão, o Deus que enxuga lágrima, o Deus que anula decreto de mortes, o Deus da viração. Irmão, você está entendendo como esse culto é profético? Quem está vivendo esse culto profético? Então, irmão, o Deus, aleluia. O rei trabalhou até o pôr do sol e ele teve que fazer: meu Deus, eu não consegui. É isso que acontece, irmão, às vezes. Lembrei agora do testemunho do irmão David. Falou: pastor, eu tinha aquele dia para assinar o contrato, para dar resposta para o corretor. Já tinha passado das 4, o horário do banco já tinha fechado. Fiz uma proposta e nada. Mais tarde eu fiz mais uma proposta, às 8 da noite. E às 8 da noite Deus me respondeu. Porque assim, irmão, às vezes ninguém consegue te ajudar até o pôr do sol. Mas o Deus do pôr do sol pode te ajudar. O Deus do pôr do sol, o Deus da viração. Por isso que de vez em quando nós vamos ter o culto do pôr do sol, o culto da viração. Isso é profético. Você acha que eu estou preocupado com os que não vieram, irmão? Eles não têm direito de colher o que eles não plantaram. Agora, quem planta tem direito. Você tem direito de colher daquilo que está sendo ministrado aqui sobre a tua vida nesta noite. Você tem direito. Olha que coisa linda que nós vamos ler aqui. Trabalhou para salvá-lo, versículo de baixo, o 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que a lei é dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça pode mudar. O rei trabalhou até o pôr do sol, mas não pôde fazer nada. Quem já entendeu já, irmãos? Agora era por Deus do pôr do sol, irmão. Era por Deus da intimidade. Agora era algo para o Deus da viração do dia fazer. Até o pôr do sol o rei não pôde fazer nada. Quando o dia acabou para os homens, por isso que ele vinha na viração do dia. Em outras palavras, olha, está tudo fechado agora, já fechou o banco, já fechou o cartório, já fechou o fórum, já fechou e etc. Agora é comigo.
Ele vinha na viração do dia para dizer o seguinte: agora é para aqueles que têm intimidade comigo, é para aqueles que se encontram comigo. O versículo de baixo diz assim: aleluia. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. Daniel, trabalhei até o pôr do sol para tentar te livrar, eu não consegui. Eu não pude fazer nada. E lançaram ele na cova dos leões. Só que o rei trabalhou até o pôr do sol e não pôde fazer nada. Mas o Deus que costumava visitar Daniel no pôr do sol, nenhum dos horários em que ele orava, em um dos horários que ele buscava a Deus, o Deus que costumava ter intimidade com Daniel diariamente, foi visitar Daniel, igual foi visitar Adão e Eva. E naquele dia ele viu que Adão e Eva estavam escondidos, viu que Adão e Eva precisavam de roupa, então Deus foi preparar roupa. Nesse dia, Deus viu que Daniel precisava de um livramento, então Deus foi preparar o livramento. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo esse culto profético, esse momento profético, essas palavras proféticas, os louvores proféticos? É isso aí que você está entendendo. É Deus dizendo o quanto Ele ama a intimidade. Deus viu até o pôr do sol, o rei não pôde fazer nada, mas isso não é coisa para o rei. Isso não é coisa para o advogado, isso não é coisa para o juiz, isso não é coisa para o médico, isso é coisa para o Deus da viração do dia. Ei, você está entendendo ou não? Tem coisa que é para o Deus da viração do dia, irmãos. Tem coisa que é Ele que faz, tem coisa que é Ele que movimenta. Nós estamos aqui, mas Ele já viu toda a nossa necessidade, já preparou as vestes para quem precisa de veste, o livramento para quem precisa de livramento, a cura para quem precisa de cura, e a nossa luta vai transformar em testemunho. Eva e Adão estavam nus. Daqui a pouco Deus foi lá e falou assim: agora vocês não precisam mais ficar com vergonha, a nudez de vocês foi tapada, eu vi a necessidade, e a Bíblia diz que Deus trouxe para eles e deu a eles vestes. Nós já estudamos aqui que isso é a manifestação da graça. Eles não pediram, mas Deus viu que eles precisavam. Por isso que eu disse, tem coisa que vai acontecer porque Deus nos ama. Adão e Eva não fez um clamor: Deus, por favor, traga uma veste para mim, porque eu preciso. Deus viu. Tem coisa que está no clamor, mas tem coisa que é mais do que pedimos, porque é o poder que opera em nós. É a graça abundante. É o presente de Deus. Até o pôr do sol o rei não pôde fazer nada. Eu não sei qual é o teu pôr do sol, irmão. Já passou o pôr do sol. Já passou a data da resposta. Passou a data e não tem dinheiro. Mas o Deus do pôr do sol está vendo tudo isso. E Ele vai dar a resposta. E vai ser grande. Vai virar testemunho. Aleluia. E a Bíblia Sagrada diz assim: e o rei lançou Daniel na cova dos leões, e falando o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, Ele vai te livrar. O rei falou: eu não pude fazer nada até o pôr do sol, mas o Deus que encontra contigo todo o pôr do sol, já preparou o livramento. Aleluia. É isso que cremos. Na sequência diz assim, vejam isso, nós vamos explicando. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou com seu anel. E o rei selou com o seu anel e com o anel dos senhores, para que não mudasse a sentença de Daniel. Mas o próprio cara que tinha dado a sentença, ele estava dizendo: isso aqui é só Deus. Não existe caso que o médico ele já fala para aquela pessoa:
O teu caso é só um milagre. E tem pessoas que entram em desespero. E tem pessoas que dizem assim, se é só Deus, então eu vou viver meu milagre. Porque tem pessoas que quando o médico fala, olha, você está bem, ela fica feliz. Mas quando Deus fala, você está bem, às vezes ela não fica tão feliz. Enquanto as pessoas, o médico fala assim, ó, está tudo bem, as pessoas ficam felizes, mas quando Deus, o médico fala é só um milagre, ela entra em desespero, ao invés de ficar feliz. Mas olha que interessante, o próprio rei falou, Daniel, o Deus em que você busca continuamente vai te livrar. Nós não temos buscado Deus, irmão, esporadicamente. Nós temos buscado Deus continuamente. E tem que ser assim até o dia da vinda dEle. E tem que ser assim até o dia que Ele vier nos buscar. Nós não estamos aqui brincando de igreja para ser hoje crente e amanhã não ser. Nós estamos caminhando profeticamente para o encontro com Jesus. Diga, eu sou uma igreja profética. Somos uma igreja profética. O Senhor Deus tem me levado para outros lugares para ministrar, irmão. Coisa que eu nunca pedi para Deus. Mas Deus começou a fazer isso. E daqui a pouco as pessoas, você pode pregar na minha igreja? Eu falei, posso. Antes eu resistia. E que eu entendi com isso? Eu entendi que aquilo que tem sido ministrado aqui, Deus quer que seja compartilhado em outros lugares. Sabe por quê? Porque é poderoso, você é privilegiado. Deus está levando as palavras que estão sendo ministradas aqui para outros lugares. Porque o que está sendo ministrado aqui é pão. E tem pessoas que estão desprezando, mas tem lugar que as pessoas estão com fome e eles vão ser alimentados. Vem para cá, meu irmão. Vem se alimentar, vem viver esta agenda, vem desfrutar do que Deus tem te dado. Não joga fora, não. Eu não queria ir, nunca pedi. Eu tinha um amigo que inclusive faleceu há pouco, o ano passado. Ele falou, quero ter a minha agenda lotada. Eu falei, não, eu só quero cuidar da minha igreja só, irmão. Só quero cuidar daquele povo, só quero que Deus me dê a graça para me cuidar daquelas ovelhas. Levar elas para o céu, para elas não desviarem, para elas não desistirem, para elas não fracassarem, para elas serem fortes na hora da luta, que elas tenham uma palavra rema, que eles tenham armas, que eles sejam fiéis, que eles prosperem, que eles sejam patrocinadores do reino. Eu só falava assim, pastor. Ele dizia, eu quero ter a minha agenda cheia. Infelizmente, por algum bom motivo, Deus o levou. Eu tenho certeza que ele está na glória, porque ele era um homem de Deus. E eu falava com ele, cara, eu não quero isso daí. Ele falava, pastor, você não quer, né? Eu falava, não quero. Só que quando Deus começou a criar uma agenda aqui e outra ali, eu falei, peraí. Por que Deus está fazendo isso? Eu não posso recusar de levar a palavra dele para as ovelhas dele. Se aquelas ovelhas são dele e ele está querendo me levar lá para levar um pão para eles, é porque ele está me movimentando profeticamente para levar esse pão. Não é que a gente é especial, não tem nada disso não, irmão. É uma agenda profética, um movimento profético. Eu comecei a entender. Irmão, Deus começou a criar agenda hoje de manhã. Eu já fui pregar em outro lugar. Foi uma bênção. Essa semana eu estava tomando café com o pastor, ele já falou assim, está marcado lá. Eu falei, não, a gente vai conversando. Ele falou, não está conversando não, pastor, já está marcado. Você está entendendo, irmão? Aí eu comecei a pensar, Deus, o Senhor está fazendo alguma coisa. Qual é a onda? Outro dia eu vi um rapaz que já foi membro da minha igreja andando triste assim. Eu falei, nossa, preciso falar com esse cara. Mas eu falei, não vou falar não sou pastor dele mais. E Jesus falou o seguinte, quem falou que as ovelhas são suas? E quem falou que ele é de alguém? As ovelhas são minhas. Apacenta as minhas ovelhas. Na mesma hora Deus me corrigiu, 100 metros na frente, o Espírito Santo já me corrigiu. E eu comecei a entender, eu falei, Deus, a igreja é outra, o pastor é outro, o nome é outro, mas as ovelhas são suas. As ovelhas não são de igrejas, são de denominações, denominações. As ovelhas são de Deus.
Eu comecei a entender, irmão. Comecei a ministrar. As pessoas despertando sobre algo que estava oculto diante dos olhos dela, mas que Deus já revelou para a gente. É um privilégio. Nós não somos melhores, mas nós precisamos colocar em prática o que Deus tem nos ensinado. Você precisa entender que o relacionamento diário com Deus é algo que Ele gosta desde o princípio, quando Ele falou para os discípulos: eu vou, mas estarei convosco todos os dias. Tipo assim, eu não estou aqui, mas estou aqui, todos os dias. E Daniel tinha essa intimidade. E mesmo ele tendo intimidade, faltou luta, irmãos. Mesmo Daniel tendo intimidade, faltou luta, sim ou não? Não faltou luta. Não faltou perseguição, não. Tinha perseguição. As pessoas queriam ver ele lascado, derrotado, morto. Mas o Deus do pôr do sol, o Deus da intimidade, estava pronto para agir. Tinha uma pedra, não tinha como Daniel fugir. Estava selado com o anel das autoridades. É como se fosse, olha, o decreto tem que ser feito assim. Muita gente, meus irmãos, já tinha sido morto assim, nas covas dos leões. Mas Daniel tinha intimidade. Como eu gosto disso. Como eu acho tão forte quando o rei fala: eu lutei até o pôr do sol para te ajudar e não consegui, Daniel. Aleluia. Ah, meu Deus. Ah, como que eu entendi esta palavra? Quem entendeu comigo? Daniel estava agora na cova dos leões. Prossiga. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio. Ele passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. Fugiu dele o sono. Se você tem intimidade com Deus, aqueles que assinaram algo para te destruir, eles vão perder o sono. Eles vão perder o sono. Eles vão procurar de fazer alguma coisa para tentar te ajudar. Eles vão perder o sono. Você não vai perder o sono nem uma noite. Mas aqueles que fizeram a maldade contra você, eles vão perder o sono até que se arrependam da maldade. E posso dizer, tem um monte de gente assim, irmão. Diante das lutas que eu passei durante esse tempo todo, eu nunca perdi uma noite de sono. Porque eu sei em quem eu tenho crido. O Deus do pôr do sol me visita todos os dias. Você sabe o que eu falo todos os dias? Já falei para vocês, mas vou falar de novo. Para que seja um hábito na vida de vocês. O Espírito de Deus está sobre mim. E este é o dia que o Senhor fez. Eu me alegro nele. Mesmo com luta, eu me alegro nesse dia. Por que eu me alegro nesse dia? Porque Ele está comigo todos os dias até a consumação do século. Por que eu me alegro nesse dia? Porque Ele tem intimidade comigo todos os dias. Olha que forte isso, irmão. De baixo, vejam isso. A gente já conhece a história, mas é muito bom a gente ler, porque tem revelação, irmão. Tem revelação nesses detalhes que a gente já conhece. A gente já leu, já estudou, já releu. Ah, já sei o final da história. Agora você está entendendo, irmão, que não é só o final da história. É o começo, o meio e o fim da história. O livro sagrado diz: e pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou Daniel com uma voz triste. Ah, meu Deus, eu vou chamar, mas ele não está aí. Ô, Danielzinho. Ô, Danielzinho, Daniel. Com voz triste, achando que Daniel estava morto. Só que o Deus do pôr do sol já tinha visto a necessidade dele, irmão. Ah!
E o que é que ele fez então? Então disse Daniel ao rei: Rei! Daniel, versículo, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha podido te livrar da cova dos leões. O rei perguntou a Daniel: o Deus que você serve continuamente te livrou da sua luta? E o Daniel fala o seguinte, lá de dentro da cova. Então Daniel falou: rei, vive para sempre. Aleluia. O homem de Deus respondeu: vive para sempre, ó rei. Ó rei, você não pode fazer nada por mim até o pôr do sol, mas o Deus que eu encontro com ele no pôr do sol, ele fez por mim o que ninguém pode fazer. O Deus da viração do dia está aqui para fazer o que ninguém pode fazer, restaurar o que ninguém pode restaurar, suprir o que ninguém pode suprir, abençoar o que ninguém pode abençoar, enxugar lágrimas que ninguém pode enxugar, prover aonde ninguém pode prover. Receba esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Quando você tem intimidade com ele, você tem direito de participar daquilo que ele tem para fazer com você. Como eu creio nisso. Como valeu a pena a gente ter vindo nesse culto. Para quantos já valeu a pena ter vindo já, irmãos? Vale a pena, irmão. O culto da viração do dia não é só um culto não, um ato profético, é um ato real. Deus está aqui, Ele já está aqui desde a viração do dia, já viu nossa necessidade e já está suprindo elas. Ele vai dar atenção especial para esses pedidos que estão aqui diante do altar. Vocês não desprezarem o movimento profético. Vocês não desprezaram isso não, irmãos. Vocês estão de parabéns. Olha que coisa linda. O meu Deus enviou o seu anjo. Na viração do dia. O rei não pôde fazer nada, mas o Deus da viração do dia pôde fazer tudo. Na viração do dia, o rei tentou fazer até o pôr do sol, não conseguiu. Mas o Deus do pôr do sol falou assim: Daniel, na intimidade, Daniel, já sei que você precisa. Você vai precisar da ajuda de uns anjos aí. Aleluia. Daniel, você vai precisar da ajuda de uns anjos aí. E já falou assim para os anjos: fica de plantão na cova. Fica de plantão na cova. Quando os leões abrirem a boca para comer Daniel, vocês vão fechar a boca do leão. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Já tem anjo de plantão na cova. Tinha muita coisa que era para nos engolir, mas não vai engolir não, tem anjo de plantão. Aleluia. Quem crê comigo, diga glória a Deus. Tem anjo de plantão na cova, irmão. Tem anjo de plantão, já recebeu a ordem. Sabe aonde que ele recebeu a ordem? Na intimidade do Deus que você busca continuamente. A busca é contínua. Por isso você não vai desistir. É contínuo. Fidelidade continuada. Fé continuada. Temor continuado. Amor continuado. Aleluia. Esse ano coloca no teu coração ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Se você colocar no teu coração ganhar uma alma para Jesus, seja teu marido, teu filho, teu pai, a tua mãe, seja um amigo, colega de trabalho, no ano que vem, quando a gente for fazer o culto da viração, vai ter o dobro de pessoas que Deus vai estar também colocando anjos de plantão em favor delas. Como eu gosto desta palavra. Já estou terminando. Mas você vai sair daqui entendendo que tem muita coisa que não acontece no pôr do sol, porque os homens não podem fazer. Mas o Deus do pôr do sol está de olho, irmão. Está de olho. E Deus não apareceu para Daniel. Quem apareceu foram os anjos dele. Deus não precisa aparecer para nós. Mas Ele está aqui. E já viu a necessidade que cada um de nós temos.
Diga comigo profeticamente, todas elas já estão supridas. Todas elas já receberam ordens a nosso favor. Todas elas. Deus está movendo pessoas de longe daqui. Deus está movendo pessoas através daqui. Deus está fazendo algo através de você, algo grande, algo extraordinário. As riquezas que estão dentro de você, você não tem noção da riqueza que tem dentro de você, mas Ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar. Tem um potencial tão grande dentro de nós, irmão. E esse potencial só pode ser potencializado na presença de Deus. O Daniel gritou lá de dentro: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo. Até aquele que era para estar alegre com a destruição, porque decretou, estava alegre com Daniel. Tem muitas pessoas que vão se alegrar com a gente, até gente que você nem imagina. Tem gente que você nem imagina que vai se alegrar com você, vai celebrar a tua vitória. Eu quero que você creia nesta palavra. Para a gente fechar, vem comigo aqui. Já podia ter fechado, não, que está dito, não está por dizer. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Lá no Éden chegou um monte de coisa que não tinha antes. E quem trouxe isso foi o diabo. Tinha um monte de coisa que não existia no Éden. E só passou a existir porque o diabo agiu. Não tinha vergonha no Éden. Mas porque o diabo agiu, teve vergonha. Por isso nós não podemos deixar o diabo agir. Não tinha medo no Éden. O medo entrou por causa do diabo. Tem coisa que não é para existir, irmão. Mas se o diabo entrar, vai passar a existir. Não aceite. A sua intimidade, o seu relacionamento não é com o diabo. É com Deus. E eu só quero ler aqui 2 versículos, 3. A serpente, ora, versículo 1. A serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis da árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás dele e nem tocarás, para que não morrais. Então olha como que o diabo é sujo. Deus criou um jardim, tinha muitos frutos. Deus é tão bom que Ele cria muitos frutos para a gente tocar, para a gente se divertir, para a gente ter o nosso prazer, a nossa alegria, bênçãos legais, bênçãos que Ele fez para a gente. Mas ele falou o seguinte: naquela ali do meio do jardim, aquela ali é perigosa. Se vocês comer dela e tocar nela, vocês vão ter problema que vocês não precisavam ter. Então o diabo falou: eu vou trazer problemas que eles não precisam ter aqui. E para eu trazer o problema que eles não precisam ter aqui, no Éden,
eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso convencer eles. Mas o diabo trabalha o tempo todo para nos convencer. A pressão dele é grande. Por isso que a gente tem que ter intimidade com Deus, para que Ele possa nos livrar na intimidade com Ele. E a Bíblia diz assim: então a serpente diz à mulher: certamente não morrerás. O diabo falou ao contrário do que Deus tinha falado. É exatamente o que acontece, o antagonismo. O bem e o mal, o quente e o frio, o gordo e o magro, o bonito e o feio, a luz e as trevas. O diabo veio com antagonismo. Deus falou: morrerás. E o diabo falou: não morrerás. É com antagonismo que ele vem, dizendo: não é assim, não é bem assim. Ah, tem que perdoar. Ah, não é bem assim. Tem que dizimar. Não é bem assim. Tem que servir a Deus, tem que vir no culto. Não é bem assim. O diabo vem sempre com não, né, ministro? Ele vem sempre com a armadilha dele. E a Bíblia diz aqui: porque Deus, versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Tudo que o diabo queria ser, ele disse que queria ser como Deus. Lembra? Ele foi expulso do céu porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ele diz: subirei acima das mais altas nuvens, edificarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. E foi isso que expulsou ele do céu. E foi isso que expulsou Adão do jardim. Você percebeu que a mesma coisa que expulsou o diabo do céu foi a mesma coisa que expulsou Adão e Eva do jardim. Eu vou ser como Deus. Irmão, ninguém é como Ele. Ninguém é como Ele. Adão e Eva já eram imagem e semelhança de Deus. O Bíblia diz assim: viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Irmão, durante muito tempo aquela árvore não chamou a atenção dela. Só chamou a atenção quando o diabo entrou. Tem coisa que não chama a nossa atenção, mas se o diabo entrar, vai passar a chamar a nossa atenção. Quem está entendendo isso? E se o diabo está chamando a nossa atenção, é porque está por trás o roubar e o destruir. Não tem outra coisa. Roubar, matar e destruir. Eva e Adão, aquela árvore para eles nem cheirava. Nem cheirava e nem fedia. Aquela árvore para eles, tanto faz. Não chamava nem atenção. Eles estavam com a palavra. A partir do momento que o diabo chamou a atenção para aquela árvore, que não podia. O diabo sempre chama a atenção da gente para aquilo que não pode. E aonde a gente não colocava os olhos, agora a gente passa a colocar. Porque o diabo está chamando a atenção. E ele está chamando a atenção exatamente para desfazer o plano de Deus. Não ouça o diabo. Tudo que ele tem te chamado a atenção é para desfazer o plano de Deus na sua vida. Não aceite. Repreenda. Lute com todas as tuas armas e diga: eu não aceito. Eu não quero. Porque se a gente não for resistente, tudo que não tem no jardim vai passar a ter. Porque o diabo chamou a atenção deles e eles caíram na cilada e trouxe tudo. As coisas do diabo passou a entrar no lugar que não tinha coisas do diabo. Só tinha coisas de Deus. Então o diabo chama a tua atenção e usa algo para poder te atrair, para poder entrar na tua vida através daquilo. Diga: não vou aceitar. E a Bíblia diz que ela então pega a árvore, versículo 6. Ela agradável aos olhos, desejável, para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu dela. O diabo é tão sujo
que Ele não quer levar só você junto, Ele quer levar outros com você. Ele quer que você ofereça o fruto dele para os outros. Então faça o que Jesus ensinou, ofereça o fruto de Jesus, a palavra. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nu, está vendo? Já começou a entrar a vergonha. Não tinha. Só foi eles fazer o que não podia e começou a entrar as coisas do diabo. Vergonha. Viram que estavam nus, aí eles cozeram as folhas de figueira e fizeram avental. Olha que interessante. Diga avental. Para ele estava bom. Aventalzinho, tapou a nudez. Estava ótimo. Só que Deus, irmão, na intimidade, falou assim: esses meninos, eles pecaram, mas a minha graça, mesmo assim, vai tirar os aventais de figo e vai trazer vestes de animais. É a graça. Então, quando Deus chega, versículo 8, e ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores. Então Deus, ele fez como de costume, na viração do dia, no pôr do sol, Deus chegou lá. E eles estavam escondidos. O diabo, irmão, ele não quer que você tenha relacionamento com Deus diariamente. O diabo tinha inveja do relacionamento diário de Adão e Eva. Então ele fez alguma coisa para prejudicar o relacionamento. Só tem alguém que quer nos tirar do relacionamento diário, o diabo. Mas mesmo com pressão, faça como Daniel. Busque continuamente. Ninguém pode fazer por você até o pôr do sol. Mas o Deus que te visita no pôr do sol já preparou o livramento, a vitória. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Aqui estão os pedidos na minha mão. Vou estar subindo no monte, levando esta bênção para você. Vou apresentar diante de Deus. Vou orar mesmo, irmão, porque é para isso que eu fui chamado. Dependesse de muitas pessoas, eu já tinha saído daqui faz tempo, irmão. Eles não entendem que você tem tanto valor que você precisa de ter um sacerdote. Por eles eu teria desistido já, irmão. Mas o dia que Deus me deu o ministério, Ele falou comigo. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu sei que é um lugar de honra aqui. É um lugar de provisão aqui. É um lugar de cura aqui. É um lugar de salvação. É um lugar de resgate, de recomeço, de novos começos. E nós vamos viver colheitas exponenciais. Eu não tenho pressa, irmão, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Em nome de Jesus. Vamos abençoar em nome de Jesus a casa de Deus agora. Vamos servir a Deus com os nossos bens. Segure na tua mão aí o teu dízimo, a tua oferta. Aquela oferta que o homem de Deus pediu para você nos ajudar amanhã no deslocamento. O pessoal que está em casa também pode fazer a sua oferta. Pega o número do Pix, faz aí a sua oferta para a gente fazer esse movimento. Você que ainda não enviou o seu dízimo, envie a tua oferta, faça a tua semeadura em nome de Jesus. Amém? Pessoal que está em casa, que quer, que não pôde vir por algum momento, por algum motivo. A gente sabe, irmão, tem pessoas que são idosas. A irmã mandou agora no final da tarde um áudio. Pastor, não posso ir, estou com gripe forte, estou com febre. Eu dei para ela a cobertura sacerdotal que ela precisa. Nós entendemos as coisas. Ela não pôde vir, está acamada. É como se ela estivesse aqui, porque ela não pôde vir.
né? Mas aqueles que podiam estar, irmão, não veio, aí é com eles. Falamos que pode, né, irmão? Tem gente que não pode. Está trabalhando, está viajando. É com eles mesmo. Se é um ato profético, eu estou dentro desse ato profético. Então, quando que você vai se posicionar diante de Deus com aquilo que Ele tem te ensinado? É agora. Quando você vai parar de servir Mamon e servir o Deus que te chamou? Na hora da gente tirar o nosso dízimo, a nossa oferta, nós mostramos para o Mamon quem é o nosso Deus. Se é Ele ou se é o Deus vivo. Quando a gente serve o Mamon, a gente tem dó de colocar no altar a semente. Agora, quando a gente serve o Deus vivo, a gente não tem dó e a gente faz questão de adorar e servir com os nossos bens. Glória a Deus. Então, você que está em casa e fez o teu pedido, mas por algum motivo você não pôde trazer, tire uma foto do seu pedido, envie para mim no WhatsApp, que eu vou subir o monte amanhã, eu vou orar pelo teu pedido. Foi o que eu pedi para a irmã que não pôde vir, né? E que falou que estava doente. Eu disse, irmã, manda foto para mim orar por você amanhã, que amanhã nós estamos nessa agenda. Ela já me mandou e nós vamos orar. E aqui estão os muitos pedidos das pessoas que estão aqui nesta noite. Amém? Só que está em casa, envie também a sua oferta. Pede, se você não sabe fazer o Pix, pede para alguém que tem essa facilidade, esse entendimento, de sua confiança, para fazer por você a tua oferta, a tua semeadura em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, você que está em casa. Participou com a gente do culto online, que tem sido uma bênção para muitos. Que Deus possa te abençoar. Até o próximo culto, no nome de Jesus. Lembrando que quarta-feira, irmão, quarta-feira agora, nós vamos fazer 3 quartas-feiras aqui, um ato profético de cura, entregando a pasta do figo. Eu acho que se você não puder vir 3 semanas na igreja para um ato profético que Deus preparou para te curar, a tua cura física, espiritual e da alma, aí você tem que rever os conceitos, irmão. É um ato profético. E tem doenças que serão anuladas nesse projeto. Não vão se manifestar, porque você está debaixo de uma direção. Então, quarta-feira agora, nós vamos fazer a pasta do figo para você comer aqui na igreja. Você vai participar desse ato profético durante 3 semanas. 3 semanas. Você vê que a gente não quer que você fique vindo na igreja por causa de uma campanha. Se fosse aí, a gente fazia 21 semanas. 7 semanas. Não sou contra quem faz, não. Já falei isso aqui. Mas nós vamos fazer um propósito aqui de cura. Eu quero saúde, irmão. Quem quer também? Eu vou lutar pela minha saúde no altar. Então, quarta-feira agora, o pessoal que está em casa e você que está aqui, venha participar do propósito da pasta do figo. Tem tantos testemunhos disso, irmãos. Nós vamos entregar para você um pouco. Eu subi no monte junto com o pastor André, junto com o bispo Fábio, nós subimos lá em Valinhos para a gente poder consagrar essa pasta do figo. Um sol, gente. Uma lua que parece que tinha 3 sol ali. Para a gente consagrar, para abençoar a vida do povo de Deus. E nesta quarta-feira eu vou trazer um pouco do que eu tenho consagrado, vou misturar com o que vai ser preparado, em nome de Jesus. Quem vai preparar? Você, Nilton? Irmão Nilton vai preparar, irmã Cris, né? Vai pegar o figo, bater no liquidificador, preparar, e não precisa ser muito não, pouco, porque é bem pouquinho. Nós vamos colocar um pouco, eu vou trazer na quarta, você vai misturar esse consagrado junto com esse. E nós vamos entregar para o povo de Deus quarta-feira, 3 quartas. Aproveite para trazer o doente da sua casa, o doente da sua vizinhança.
É a oportunidade que ele tem para se encontrar com Jesus, irmão. O Naamã ficou curado porque a menina que trabalhava na casa dele colocou ele no caminho dos milagres. Deixa Deus te usar, varão, varoa, vaso. Deixa Deus te usar. Amém? Então, quarta-feira, esse propósito, vem para cá que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Deus abençoe.